Nosso convidado já entrou também. Ele está agora se conectando conosco. Olá, bom dia. Bom dia, Frank. Tudo bom? Tudo ótimo, Clara. Que bom. Seja bem-vindo. Quero também agradecer a todos que estão acompanhando essas lives aí desses últimos dias. Eu vou falar um pouquinho aqui para dar um tempo do pessoal ir entrando, tá, Frank? Claro, vamos aquecer a galera, né? A internet está boa, porque da outra vez teve um delay aí de internet. E eu tô te ouvindo muito bem. Pronto, então, vamos lá. Eu sou Clara Martins, para quem não me conhece, a Casa do Agrimensor já tem 11 anos de mercado. E nesse período aí de pandemia, a gente tentou inovar, trazendo para você essas lives, convidando os nossos amigos, parceiros, para a gente poder contribuir, né, da nossa maneira com os nossos clientes e alunos. Estamos trazendo algumas soluções de geotecnologia, de aperfeiçoamento profissional. E, assim, me lembrei de Frank, que é um parceiro muito querido, um amigo muito querido. Me lembrei de uma vez que a gente estava em São Paulo, Frank. Aqui está calor, viu? Graças a Deus, o sol está quente. Ó, não sei se dá para ver a luz aqui, o sol. Mas uma vez que a gente estava em São Paulo, num evento, quando a gente estava, eu congelando como boa baiana que sou, tiramos uma foto lá no drone, tinha umas 30 pessoas, só estava Frank com a manga de fora, tranquila, bem isso. Tipo assim, a gente conseguia ver. Acho o gaúcho na foto. Mas, Frank, como é que está o clima aí? E fale um pouquinho quem é o Frank para nossos ouvintes. Essa live vai ficar 24 horas no nosso Instagram, mas a gente de imediato sobe para o YouTube para poder todos assistirem. Maravilha, Clara. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a ti e a Casa do Agrimensor pela excelente ação em estar promovendo aí conteúdos que possam estar agregando valor para os profissionais, que acredito que essa, como é o tema da nossa live hoje, é uma excelente forma de driblar a crise, né? Então, essa foi uma estratégia excelente e que traz muito valor aí para os profissionais, né? Que bom. Pegando essa questão aí que tu falou do gaúcho, né? Vamos lá, então. Acredito que a grande maioria das pessoas que vão estar participando aí não me conhecem. Eu sou o Frank Bagatini. Eu sou, na verdade, um carioca. Só para te mostrar e te contar esse segredo. Mas vamos lá. As coisas mudam, é o efeito camaleão. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas sou filho de gaúchos. Vim muito cedo para cá, em torno de 6, 7 anos, então sou criado no Rio Grande do Sul, por isso que o idioma, o sotaque, aliás, carioca, dificilmente tu vai ver em mim, né? Sou formado em gestão de marketing e acabei fazendo alguns cursos de especialização aí focados na área de estratégias mercadológicas, marketing digital, para realmente estar agregando mais conhecimento na minha área de atuação. Além disso, hoje eu sou o coordenador das estratégias de marketing, publicidade, propaganda da GeoSurvey, tá? Cuido também de processos... Isso mesmo. E, além disso, eu sou responsável também pela parte de processos administrativos da empresa. Então, tudo que envolve questões administrativas e financeiras, eu acabo tendo essa coordenação também, tá, Clara? A GeoSurvey, como tu bem disse, uma parceira de vocês aqui do Sul. Nós atuamos no segmento de venda, locação, manutenção, treinamentos, tudo focado em soluções para agrimensores, tá? Cá estou eu apresentado, Clara. Então, que bom. Então, assim, é muito bom saber, né, a sua referência, seu know-how, justamente porque nesse momento de pandemia, nós, empresários como todos, isso no nós eu agrego aqui os engenheiros, os agrimensores, os autônomos, estamos assim parados, num momento atípico,
precisando produzir, pagar nossas contas, né? Honrar nossos compromissos. E através de você, eu quero ver essas dicas aí de como a gente vai driblar esse momento e com certeza sair desse caos mais fortalecidos, né? Com maior conhecimento. Mas me diga aí, Frank, assim, qual é a sua dica nesse momento? A primeira dica que você pode nos dar? Vamos lá, Clara. Acredito que a primeira questão que a gente tem que usar para reflexão, ela vai com relação a esse momento, é uma expressão que eu uso de afiar o machado, né? Agora muita gente está resguardada. No nosso segmento, alguns profissionais esporadicamente vão a campo para fazer levantamentos, enfim, algumas obras com todos os cuidados, obviamente. Só que o tempo hábil ele acaba sobrando, né? A gente tem um tempo hoje disponível que ele acaba se tornando ocioso se a gente não usar ele da melhor forma possível, né? Então, assim, o afiar o machado que eu me refiro nesse momento é hora justamente da gente se aperfeiçoar, da gente buscar cursos, buscar conteúdos. A gente tem uma porrada de conteúdos de qualidade aí na internet, tem conteúdos gratuitos, tem conteúdos pagos também, mas o importante é que a gente não que a gente corra atrás desses conteúdos para estar se aperfeiçoando. E aí, Clara, entra no primeiro ponto que eu gostaria de tocar com relação a essa questão de afiar o machado. Hoje no nosso mercado, eu te falo por experiência própria, porque eu participo de muitos grupos de WhatsApp aí de profissionais da área de geomensura, e eu noto que a grande maioria dos profissionais fazem muitos tipos de serviços diferentes. Muitos. E quando tu faz muitos serviços diferentes, na verdade tu não te torna especialista em nenhum. E quando tu não é especialista em nenhum, tu não tem autoridade de mercado. Esse é um ponto muito importante. Tu imagina só, Clara, se nós, enquanto fornecedores de soluções para geomensura, entrássemos também na área de prestação de serviço, tá? Nós iríamos ter um pouquinho de bagagem de conhecimento em cima da prestação de serviço, mas não dominaríamos, e também trabalharíamos um pouco com a venda de equipamentos. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui é justamente para que cada profissional encontre esse nicho dentro do mercado, onde na área do marketing, mais para a minha parte, a gente chama de subnichos, tá? Que é aquela parte mais focada dentro de um segmento, que na nossa área tem muitas. Então, minha primeira dica é assim, te torna um especialista em um subnicho específico. Vamos lá, eu sou um especialista em loteamentos, eu atuo somente na área de mineração, eu trabalho com levantamentos urbanos, enfim. Vocês, enquanto prestadores de serviço, sabem os nichos que vocês atendem e, além disso, sabem o que vocês mais gostam e fazem de melhor. Então, essa é a primeira sacada. Então, no caso, a sua primeira dica seria tenha foco, né? Tenha foco, se aperfeiçoe, né? Lá na Casa do Agrimensor, a gente disponibiliza cursos presenciais, mas já estamos abrindo para o EAD, a gente já tem aqui um mini curso gratuito que estamos oferecendo aos nossos alunos nesse tempo aí de pandemia. É a nossa contribuição para a sociedade e para os nossos clientes e alunos, darmos esse curso, esse mini curso de RTK, né, para poder eles à distância não ficarem tão angustiados. Mas e o autônomo também? Como é que ele atuaria, Frank, nesse contexto aí? Então, é muito importante, Clara, eu tenho o seguinte pensamento, eu acredito que qualquer autônomo, ele tem que enxergar o mercado enquanto ele sendo uma empresa, tá? Embora tu não tenhas um escritório locado, tá? Tu não tenha custos com funcionários CLT, tá? Tu contrate pessoas esporádicas para fazer teus levantamentos, tu tem que encarar esse negócio como uma empresa, tá? Por que eu te digo isso? Porque os grandes profissionais, tanto empresas quanto autônomos, que têm sucesso em qualquer mercado, eles encaram dessa forma. Eles encaram dessa forma na questão de montagem de preço, na questão de divulgação, tá? Na questão de estratégias. Isso é muito importante, porque a partir do momento, a gente vai entrar nesse tópico mais adiante com relação à questão de montagem de preços, mas aproveitando o conteúdo para explanar um pouquinho, quando tu é um autônomo sem o pensamento de um negócio,
Tu monta o teu preço na base de, eu tenho que me deslocar até determinado ponto, eu vou ter um custo de combustível X e uma área de tantos hectares eu vou cobrar tanto para fazer, porque tem já uma tabela pré-existente de valores baseados em cada levantamento. Ou seja, uma área X eu cobro Y, na área Z eu cobro outro valor. Pode falar. Então, você está falando de planejamento, não é isso? Fazer um Perfeito. planejamento dos seus negócios, né? Dos seus orçamentos, para os seus clientes, para que você atenda de forma eficaz o cliente, você também tenha lucro. Então, confere, é isso, Frank? Eu estou entendendo certinho que eu sou loura. Não, mas a gente está junto, a transmissão de pensamento está boa. Eu sei que você está acostumado com as louras aí, né? Tá cheio de loura aí no sul. Mas... Não, mas sou casado com uma morena, sabe? Olha só. Mas me conte, é esse o foco, Frank? É o planejamento? Isso, porque assim, o que tu falou com relação a lucro, Clara, é muito importante. Todo e qualquer negócio, ele tem que ter como principal viés o lucro. Porque se tu não estiver visando o lucro, qual é a origem do teu negócio? Por que teu negócio está aqui? O negócio ele é criado... Exatamente. Então, assim, o que eu posso te dizer, pegando essa questão principalmente de autônomos, em que eu acabo me deparando com alguns comentários e algumas questões no nosso mercado, que tem muita gente... Só um minutinho. Eu vou interromper você de vez em quando, porque... Claro, vamos lá. Está aqui VGL Cruz. A maioria dos profissionais autônomos não pensam no lucro, só pensam em pagar as contas, o que prejudica o resto. De fato, a gente tem que pensar no macro, né? Exato. A gente tem que ter um planejamento financeiro, porque se você pega o preço só para aquele serviço ou baixa muito o preço do mercado, você prejudica outras empresas, outros profissionais, outros empresários que contratam profissionais. Então, assim, é uma cadeia. É isso, Frank? Eu tô falando... Isso! Tá falando super certo, Clara. Na realidade, a linha de pensamento é essa. O meu propósito nessa live, nesse momento, é justamente estar agregando esse valor para quem está aqui ao vivo com a gente. Porque o que acontece? Eu sempre traço um paralelo com um mercado onde existem também muitos profissionais autônomos, que é a área médica. Tem uma questão muito importante para a gente refletir. Você já viu alguma vez, Clara, um médico falar mal do outro? Ou um médico denegrir o trabalho de outro? O médico normalmente... É até antiético, né? Esse é o ponto. No nosso mercado, a gente não precisa de hipocrisia aqui, a gente está aqui para falar abertamente, isso existe muito. Entendeu? Então, o meu propósito... E o meu propósito aqui é estar trazendo um pouco mais de valor, não só para cada um que está vendo aqui, mas para a área. Porque a partir do momento que os profissionais, mesmo que autônomos, se enxerguem como empresa, a gente vai criar uma valorização dessa área. Porque muitas vezes a gente vê o seguinte: olha, eu perdi um negócio porque, sei lá, vamos arbitrar um valor aqui para a gente ter uma referência. Porque eu mandei um orçamento de R$2.000 e um outro profissional mandou de R$600. Poxa, esse profissional que passou um orçamento de R$600, eu tenho certeza absoluta que ele está trabalhando no prejuízo. Está pagando para trabalhar. Vale a pena ter um negócio assim, pagando para trabalhar? Acho que não, né? Não, é prejudicial para ele e para todo o mercado, entendeu? Para os colegas de todo o Brasil, porque aqui, Frank, essa live vai sair, Rosema Maluf, Clara, grande empresária e liderança, obrigada, Rosema. É assim, prejudica para ele o mercado, e essa nossa live vai para o YouTube justamente para a gente passar essa informação, tá? Vou passar para os grupos, para todo mundo, depois que não pode acompanhar ao mesmo tempo, vai com certeza acompanhar depois. Isso, Clara, deixa eu ver aqui, vários autônomos baixam muito o preço, e muitas vezes nem é da área, sendo assim afetando, né? Afeta todos. Exato, a gente está vendo também que a gente entende que muitos profissionais, e aí às vezes invade um espaço do outro, e infelizmente acaba prejudicando mais do que ajudando, não é isso, Frank? Isso, então você falou sobre o planejamento, e eu queria, como é que a gente pode ajudar esses empresários, esses engenheiros a planejar, né? Qual seria mais ou menos o caminho para eles, Frank?
A gente já Vamos entendeu que lá. não se faz preço, olha, pelo olho. Tem que ter um planejamento. Com certeza. Então, assim, para a gente seguir a linha do raciocínio, tu nota que está tudo interligado. A primeira coisa, se tu te tornar um especialista, tu vai te tornar uma referência naquela área. Eu não estou falando que esse caminho é fácil, eu não estou falando que se tornar um especialista, hoje à noite eu vou virar a noite vendo vídeos no YouTube, ou vou estar estudando alguma outra coisa e vou me tornar um especialista. Não é assim que funciona. Não estou aqui para vender ilusão, tá? Mas é um trabalho árduo que ele vale muito a pena. Porque a partir do momento que tu te tornou um especialista, tu tem completa razão para colocar o teu preço, mas tu tem a tua base de preços também. Então tu não vai trabalhar no prejuízo. Se for para te passar um orçamento e trabalhar no prejuízo, não vende esse serviço para esse cliente. Encontra outras formas de vender esse serviço, isso a gente vai falar mais adiante aí também, tá? E mesmo que tu seja um autônomo, encara isso como uma empresa. A partir do momento que tu é um especialista e tu te encara como uma empresa, tu vai estar passando orçamentos com base no teu negócio. Tu vai estar olhando tuas despesas fixas. Mas eu não pago aluguel, eu trabalho de casa. Não importa, o ideal é que tu arbitre pelo menos um valor para destinar a aluguel. Porque aí tu vai te preparar para o momento que tu estiver escalando o teu negócio e tendo mais retorno, arcar com essas despesas. Exato, porque tu imagina assim, Clara, hoje eu não pago aluguel, eu não incluo eu não considero essa despesa na minha montagem de preços. Aí quando tu escalou o teu negócio, tu começou a vender muito serviço, tu vai precisar de funcionários, agora é hora de eu alugar um escritório, ou comprar uma sala, enfim. Tu não vai ter esse valor como base, tu vai ter que aumentar teus preços, e isso talvez te prejudique no futuro. Então essa é uma questão muito importante, tá? Então, o outro ponto que tu tinha perguntado, se puder repetir, por gentileza. VGL Cruz falou também, ou seja, não justifica investir caro em equipamento para otimizar o trabalho se o preço cai. Então, justamente também é uma coisa que a gente tenta ressaltar para nossos clientes, que o equipamento é uma ferramenta importante de trabalho e, querendo ou não, ele vai ter que acabar investindo ou alugando, não é isso, Frank? Ou comprando, né? É muito complicado, porque o profissional, o profissional de qualidade, ele tem essa necessidade de se aperfeiçoar, tem a necessidade de investir em boas tecnologias, mas aí ele fica também refém do mercado que está prostituído, a gente pode usar esse termo. Isso, exatamente. Até, na verdade, essa questão de investimento em equipamentos é tema para esse nosso bate-papo hoje, tá logo adiante, eu vou estar falando em cima disso também, acredito que a gente vai elucidar um pouco melhor aí, mostrar um pouco mais sobre a nossa visão com relação a isso, tá? Não sai da live que logo mais vai ter esse tema aí, tá? Então, pode continuar, Frank, suas dicas que eu estou amando. Vamos lá. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que tu crie centro de custos. O que são centros de custos? Na verdade, são pontos imaginários na nossa cabeça para reinvestimento, para ações para clientes, para reservas. Então, olha só, nesse momento que a gente está passando hoje, eu posso te dizer assim, como bom brasileiro e pelo que eu vejo de mercado, tá? Isso é uma opinião minha e com base no que eu vejo, que a grande maioria das pessoas, quando eu digo pessoas, digo empresas de autônomos, né? Vamos focar no nosso mercado, não tem uma reserva de mercado para emergências. Olha como é importante. E como é que tu faz essa reserva? Tu tem que pensar nisso lá quando tu monta teu orçamento, lá atrás. Sabe? Então tu imagina, aquele cara que vendeu aquele serviço por R$600, será que ele tem ali embutido uma reserva de emergência para esse momento de crise ele poder sobreviver? Com certeza não tem. Vale a pena vender um serviço por R$600? Pegando naquele exemplo que nós demos lá no início? Não vale. Tu está pagando para trabalhar. Essa é a realidade. Então é muito importante que tu pense aí. Pode falar, Clara. O pessoal está aqui dizendo, elogiando você, dizendo que o assunto é obrigado. Muito interessante, para todos prestarem atenção. Eu vou ver aqui a sigla, porque eu não decorei. VGL Cruz é de Minas, é um mineiro. Olha, o baiano adora mineiro, viu? Olha muito aí. boa a participação de vocês. Muito obrigada. Nós temos um mineiro aqui no nosso time, aqui na GeoSurvey. Mineiro, o pessoal de Minas é um povo muito querido.
É muito. Assim, só vai perder hoje para o gaúcho. Toca aí, né? O mineiro hoje só vai perder hoje para o gaúcho que nasceu no Rio. Muito boa, né? Vamos lá. Então, assim, Clara, nessa questão de centro de custos, entra a pergunta que eu não sei quem foi o participante aqui da live que colocou, com relação a investir em equipamento ou não, entra também um pouco disso. Porque, assim, quando eu crio um centro de custos, e depois eu vou trazer um depoimento de um profissional da área que eu conversei antes da gente ter essa live, para eu estudar um pouco melhor. Mas esse centro de custos, ele engloba, inclusive, o reinvestimento em equipamento. Por quê? Porque a tua ferramenta de trabalho que tu adquiriu hoje, ela vai depreciar, assim como um carro deprecia, como qualquer outra ferramenta de trabalho deprecia. Isso aí é natural, porque tu tem a entrada de novas tecnologias, tu tem a entrada de equipamentos mais modernos ou de máquinas mais modernas, e isso é uma evolução natural de mercado, né? Hoje a gente vê isso com... Exato, e hoje a gente vê isso com muito mais frequência, Clara, porque olha a evolução tecnológica que a gente tem nos últimos anos, né? Esses dias eu vi, agora não vou recordar o fato ao certo, mas eu vi uma notícia a respeito do Google que foi gerado muito mais informações em bytes, em tamanhos de arquivos, enfim, nos últimos 2 dias do que do início da internet até 2003. Então, olha a evolução da tecnologia. Então, você pega essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, olha a agilidade que os profissionais da medicina e de pesquisa estão tendo para detectar coisas novas. Isso a gente não tinha anos atrás, entendeu? Então, isso serve também para a área de tecnologia. Os equipamentos que daqui a pouquinho o profissional adquiriu há 2 anos atrás, hoje eles continuam funcionando, porém já tem outras tecnologias no mercado. E aí, se o teu concorrente... Pode falar. Elas estão vindo, Frank, justamente para agilizar o seu momento em campo, né? Isso, porque perfeito. Isso vai ajudar e influenciar no seu orçamento. Porque na hora que você investe num equipamento mais em conta, com uma alta tecnologia, sobra a verba para você comprar o seu carro, que também faz parte da obra, não é isso, Frank? Então, assim... Isso. Tem gente aqui agora de Santa Catarina, viu? E aí outra pessoa aqui, o Anderson Topografia, está falando que muita gente não computabiliza. É isso mesmo, Anderson. É por isso que a gente está interagindo nessa live, que com certeza a partir dela muitas mentes vão abrir e entender, né? Às vezes as pessoas não fazem nem por mal, Frank. Às vezes é falta de conhecimento. É por isso a necessidade do aperfeiçoamento profissional, que a gente bate muito lá na Casa do Agrimensor. Pois não, com certeza. E até essa questão que tu falou, Clara, é muito importante, porque assim, eu acredito também nessa linha de pensamento que não é por maldade. Hoje, é claro, a gente tem que ter empatia por outras pessoas e entender a realidade de cada um, tá? Tem muita gente que não tem o dinheiro para comprar janta e muitas vezes vende o serviço para isso. A gente sabe que isso acontece, entendeu? O propósito aqui é trazer justamente essa educação para que essa pessoa, talvez, no início, ela vá ter que abrir o mercado de alguma forma, e isso, infelizmente, faz parte, né? Mas que depois disso ela comece a caminhar de forma que não prejudique o todo do mercado. Perfeito. Né? Tem gente também do Piauí, o Alatson, um beijo, vamos lá, continua. Olha aí, que maravilha, Brasil inteiro ligado. Tá vamos lá, então assim, na parte de criar centro de custos, a terceira dica que eu gostaria de trazer aqui, que é isso que a gente discorreu agora, que é onde tu cria esses centros de custos para que no futuro, por exemplo, o meu planejamento é que eu tenha daqui 2 anos a troca de um veículo e a troca de um equipamento. Tá? Então, 2 anos antes ou mais, eu já estou trabalhando, criando caixa para poder realmente estar em e não precisar passar trabalho. Eu não preciso recorrer a um financiamento bancário, pagar juros, ou enfim, eu posso barganhar um preço à vista, sabe? Isso é muito importante, isso te dá cartas na manga. Isso, perfeito. E aí, só para a gente finalizar essa parte do centro de custos, focado em equipamentos, muitas vezes assim, daqui 2, 3, 4 anos, o profissional olha assim, mas meu equipamento está funcionando ainda. Pois é, mas tem outros equipamentos mais modernos no mercado
e tem outros concorrentes teus usando esses equipamentos mais modernos. Então, o equipamento de ponta hoje, ele te traz um diferencial competitivo. Tá? Isso é muito importante a gente pensar. E partindo para o próximo... Pode falar. Desculpa, é só interromper. Vai. É justamente o valor agregado para o seu preço. Isso, né? Exatamente. Você vai vender o seu serviço, você diz, meu cliente, eu tenho aqui o equipamento de ponta, meu veículo, meus profissionais de qualidade. Então, isso são valores que você vai agregando e que você consegue vender o seu serviço pelo preço justo. Exatamente. E se tu perder algum negócio por alguém que colocou um valor muito abaixo do que é o mercado, não tem problema. O que tu tem que levar em consideração é a questão assim, eu não posso trabalhar no vermelho, eu não posso vender um serviço para ter prejuízo. Se for assim, eu prefiro não vender, porque tu não sair do teu escritório vai te gerar menos custos. E aqui no Brasil, o Brasil é um país continental, né, Frank? Tem tanta terra para ser medida, tem tanto trabalho para ser feito. Como você ressaltou no início da nossa live, tem tantas áreas que os agrimensores podem atuar e se especializar, né? Aí aqui, equipamentos usados é viável? Olha, Frank, pergunta aqui de Fred Costa. Claro, é viável sim. Na verdade, o que tu tens que enxergar hoje, Fred, qual é a realidade do teu negócio, tá? Como está a situação hoje, para mim vale mais a pena alugar um equipamento, comprar um equipamento usado ou comprar um equipamento novo. E aí tu tem que pensar, pode falar, cara, claro. Eu ressalto muito com os clientes que me procuram com seminovos que compram sem uma garantia, né? Às vezes é na mão de outro profissional que tenha sempre esse cuidado de garantia, de referência, de nota fiscal, se o equipamento realmente, né, foi adquirido de forma legal. Então, assim, tudo isso tem que ter esse cuidado, porque depois você investe no equipamento que você comprou na mão de terceiro, sem referência, e você fica na mão. Porque não vai ter um custo maior. Só esse detalhe, só para ressaltar isso. Isso é muito importante, claro, porque assim, se a gente pegar lá o segundo tópico, que é para tu te enxergar como uma empresa, enquanto empresa, tu precisa ter uma ferramenta de qualidade, claro, mas tu precisa também da credibilidade do teu fornecedor. Porque se a tua ferramenta de trabalho tiver algum problema, tu precisa de garantias para isso. Tu precisa de uma... Isso, no final das contas, tu comprar com segurança vai te gerar menos dor de cabeça. Resumindo, acredito que esse seja o ponto que fecha aí com essa questão. Nós temos, assim, mais uns 5, 6 minutinhos. Aí, uau, vamos ter que marcar outra live, então, porque eu tenho assunto pra caramba. Live, né? Esse negócio de live é bom, né? Vicia a gente, eu sei disso. Então tá, então eu vou tentar agilizar, porque eu gostaria muito de discorrer sobre o planejamento para montagem de preço. Queria entrar também na minha área do marketing, na divulgação do negócio, e depois pegar a questão de investimentos. Vamos lá. Planejamento e montagem de preços. Essa é uma questão que entra lá no início que a gente falou, para que tu possa te enxergar como empresa e não como simplesmente um profissional autônomo, mais que tu seja autônomo, encara como empresa. Quando tu vai montar um preço, hoje existem muitas tabelas que profissionais acabam compartilhando entre si com relação a preços. Por exemplo, vou fazer um georreferenciamento de uma área de X hectares. O valor é esse. Ian está perguntando, para quem está iniciando, é preferível alugar ou investir em equipamentos usados? E teve outra pergunta aqui. Frank, eu já vi que a gente vai remarcar essa nossa live, viu? Ou a gente fecha ela e começa outra, não tem problema. Tem como fazer isso? Eu não sei se claro. Tem. Então, eu estou disponível para vocês, eu acho. Eu estou aprendendo também. Aí, assim, tem muitos profissionais hoje em dia que estão somente apertando botões, apesar de saber que a tecnologia está a nosso favor, né? Sim, vai lá, Frank. Eu acho que eu já vou ter que fazer esse ligar e desligar. Vamos lá, não tem problema. Mas assim, algumas coisas básicas que tu tem que incluir para montar teu preço, tá? O aluguel do teu escritório. Mas o escritório é meu, é comprado. Considera um aluguel. Isso é muito importante para o teu planejamento futuro, tá? Até porque você tem que melhorar seu escritório, né? Você tem que investir em imóveis, manutenção do escritório. Então, isso tem que estar pensado também. Beleza, Frank? Exatamente. Então, assim, tu tem que pensar no aluguel, tu tem que pensar
na questão de reinvestimento em um novo veículo daqui a um tempo, na questão de manutenção, na questão de combustível, tu tem que pensar na questão de equipamentos, pensa na mão de obra que tu precisa utilizar, no deslocamento até o cliente, no teu prolabore. Essa parte é muito importante, tá? Porque isso, encara como uma empresa, tu tem teu salário, não fica fazendo retiradas o mês inteiro para manter teus custos de vida. Isso é uma ruína para as empresas. Tem muitas empresas que o profissional fecha um negócio, 10 mil, sobrou 5, 5 é meu, vamos embora. Pronto, não reinvestiu, não fez nada. Arbitra períodos para que tu faça retiradas, então, seja de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Isso é tu quem vai definir de acordo com a saúde do teu negócio, mas isso é muito importante levar em consideração. E aqui, só para tu ter uma referência, eu vou tentar ser muito rápido. Eu conversei com um profissional aqui do Rio Grande do Sul, que ele tem uma empresa na área de geomensura, e ele é especialista em um segmento, tá? Na área ambiental. Ele é especialista na área ambiental. Isso significa que ele não pega outros trabalhos? Não, esporadicamente ele pega outros trabalhos, mas o foco dele é a área ambiental. Lembra lá no início que a gente falou da questão de se tornar especialista no segmento? Então vamos lá. Eu perguntei como é que ele faz para montar uma tabela de preços. Como é que ele monta um orçamento? E ele me respondeu exatamente assim. Eu uso uma tabela onde o tamanho da área, cadastro os valores de referência, que no meu caso é um salário mínimo, e nessa tabela eu tenho as opções, se a área é limpa ou não, se eu preciso colocar marcos, se tem divisão, e no fim isso vai dar o valor que eu preciso para cobrar o serviço, no qual seria o valor bruto, sem impostos e sem outros custos. Aí depois eu coloco o valor de opcionais, como recolhimento de assinaturas de lindeiros, tipos de marcos, modelos digitais, vias extras de processo, etc. E no fim, eu coloco embutido no valor total por cada item, mais ou menos 0,3% de desvalorização e manutenção de equipamentos, que talvez aqui ainda esteja desatualizado, vou rever, ele me falou, e coloco 3,4% sobre o valor para manutenção de veículo, da equipe e depreciação. No nosso caso, temos um Uno e ele desvalorizou pouco nos últimos 2 anos. Sobre o valor total que origina a tabela inicial, coloco a porcentagem de impostos que tenho com a emissão de notas e despesas trabalhistas. Então, assim, esse profissional, ele está focado em um segmento, ele é especialista em um segmento, na área ambiental, certo? E ele trabalha com tudo isso para montar o preço dele. E mesmo assim ele vem crescendo ano após ano. Ele já está pensando em abertura de escritórios em outros locais, tá? E eu conheço ele há muito tempo, ele iniciou aqui os trabalhos dele com a GeoServer, ele comprou um RTK da Geomax conosco no início, e eu acompanho o crescimento dele, e é sempre contínuo, entendeu? Então, o que eu quis mostrar com isso para vocês, vamos lá. O que eu acho, assim, fantástico na nossa área, sabe, Frank? Pelo menos assim, eu tenho 11 anos de mercado, eu adoro isso. Ver meu cliente que começou a comprar um equipamento e cresceu. Eu acho que o meu objetivo como ser humano, né, não só pensando como a visão empresarial, é isso, é fortalecer o cliente, é deixar ele satisfeito, é ensinar ele também a ganhar dinheiro para que ele possa ter sucesso. E, lógico, no futuro próximo, comprar mais e mais equipamentos, contratar mais gente, fazer a economia girar e a sociedade ficar satisfeita como um todo, né? Isso, acredito que a gente tem uma... Diga. Eu não sei se eu vou saber depois entrar, mas a gente vai dar uns 5 minutos, né, de intervalo, é isso? A gente vai ter que ajustar isso ao vivo depois, viu? Tranquilo, não tem problema. Se cortar, a gente pensa, eu começo daqui e tu me aceita. Vamos lá. Mas assim, acredito que a gente tenha um pensamento muito similar enquanto empresas, Clara, que é a questão de trabalhar com foco e entender a necessidade daquele profissional e entregar a solução que atenda naquele momento essa necessidade. Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes os profissionais entram em contato com as empresas e dizem, eu estou procurando uma estação total, eu estou procurando uma RTK. Pronto, está aqui o orçamento. O nosso trabalho, e o de vocês aí, acaba sendo um pouco diferente, porque vou te dar o nosso exemplo aqui. Quando o profissional liga e fala isso, nós ligamos de volta para ele e começamos a tentar entender a necessidade dele. Tá? Já tivemos situações de... É a primeira já tivemos... que a gente faz. Qual é o objetivo que você quer o equipamento? Para a gente entender se a gente, de fato, está oferecendo a solução ideal para ele. Entendeu? Isso, exatamente.
A gente já teve casos aqui de clientes que entraram na nossa empresa para cotar RTK, foram em outra empresa, cotaram RTK, depois voltaram aqui e compraram a estação porque a gente recomendou para aquele negócio. Então, assim, a ideia não é vender o mais caro, é vender o que atende à tua necessidade. Se depois tu vai precisar de um RTK, aí sim, aí a gente pensa nisso junto, a gente senta, conversa, estuda o projeto. Acho que essa é a linha perfeita para entender os profissionais. Vamos tocar? Vamos. Então vamos lá. Um outro ponto importante é a divulgação do seu negócio, enquanto profissional da área de geomensura. Vou passar para vocês a experiência que eu tenho com relação a pesquisas de profissionais nessa área, e eu noto que a grande maioria dos profissionais, eles anunciam para os concorrentes. O que acontece? Quando tu faz uma divulgação do teu negócio, tu tem que entender para quem tu está falando aquilo. Então, se tu colocar, por exemplo, eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui para vocês, mas quando tu coloca vamos falar de Instagram, que é a plataforma que a gente está aqui agora, tu coloca uma publicação no Instagram falando levantamento plano e altimétrico com equipamento X. A maioria dos teus clientes não fazem nem ideia do que tu está falando. Então, a dica que eu dou assim, pense com a cabeça do teu cliente na hora de fazer uma divulgação e pense como tu pode agregar valor para ele e ensinar ele para fazer a compra do teu serviço, certo? Então, em vez de tu fazer um post falando que tu fez um levantamento plano altimétrico com RTK, tu pode falar, por exemplo, para que serve aquele levantamento, explica melhor, afinal, tu é o especialista nesse assunto. Entendeu? Qual é o diferencial do equipamento que eu tenho hoje para lhe atender como cliente? Que em campo eu vou te trazer tal e tal resultado, né? Eu consigo ter tal precisão para você. Isso, afinal, a grande maioria dos nossos clientes, eles não fazem ideia do que é um RTK, do que é uma estação total. Tem muita gente que eu mostro uma estação total, o pessoal acha que é aquelas câmeras antigas, sabe? Outros acham que é radar. Enfim, então, assim, a ideia é que tu entenda e pense nas postagens para te fazer a tua divulgação, seja ela Instagram, Facebook ou qualquer outra plataforma, enfim, que tu possa gerar conteúdo que... Ou até na conversa pessoalmente com o cliente, né? Porque nosso público, os engenheiros, eles negociam pessoalmente com os seus clientes, né? Não é como a gente que ainda consegue ter esse alcance agora nacional, mas eles, assim, eles vendem local, né? Então, eles vão ali na região deles. Então, qual é o diferencial? Por que não faz o serviço com um e não faz com o outro? É essa segurança que o profissional especializado, com bom equipamento, consegue transmitir. Confere, Frank? É isso? Frank, confere, é isso mesmo. Olhe, vai cair. E na hora que cair, a gente vai dar 2 minutinhos e retorna aqui pela casa mesmo, porque o pessoal já está acompanhando aqui, é melhor. Pode ser? Tranquilo, não tem problema. Mas então, assim... Deixa eu dar esse aviso para todos que estão acompanhando. Eu estou muito feliz, agradeço a todos. O papo está realmente muito interessante. Frank é um parceiro, assim, que está top demais essa conversa, porque as pessoas precisam mesmo. A gente precisa se especializar e melhorar os nossos centros de custo para a gente ter essa parte de retorno financeiro e conseguir passar por esses momentos de crise que existem, independente de pandemia ou não. São sazonais os serviços de nossos profissionais. Então, aqui no Nordeste, quando chove muito, não tem como ir para campo. E como é que esse profissional come, né? Como é que ele sobrevive nesse período de chuva? Então, assim, caindo gente, e o Instagram vai cortar, faz parte. A gente volta em 2 minutinhos, então vocês fiquem atentos, viu? Para acompanhar que o bate-papo tá excelente. Pois não, Frank? Vamos lá. Então, assim, continuando na questão da divulgação do teu negócio, além de tu pensar como divulgar, aí é a dica que eu te dou. Onde está teu cliente? Ele está realmente no Instagram? Ele está no Facebook? Isso é muito importante que tu saiba, porque não adianta nada tu criar postagens ou tu contratar uma empresa de marketing digital para estar fazendo essas criações de postagens para ti, se o teu cliente não está no Instagram ou se ele não está no Facebook. Então, tu tem que pensar nessas estratégias para que tu ache a plataforma certa e que tu te torne realmente um especialista naquele assunto. Como é que tu te torna um especialista naquele assunto? Gerando conteúdo de valor para os teus clientes. Isso é muito importante ser entendido.
Porque às vezes o proprietário ele tem uma terra, mas ele nem sabe por que precisa fazer o georreferenciamento, por que ele precisa fazer a parte de cadastro, né? Não sabe o benefício que ter uma terra legalizada é importante para ele tirar um crédito lá na Caixa Econômica ou qualquer outro banco. Então, essas informações para os clientes finais, que no caso dos nossos agrimensores, né, que são os fazendeiros ou prefeituras, é importante ter esse conhecimento para passar para eles e dizer, não, eu vou comprar com aquele especialista, porque ele está me dando uma solução. É importante a gente informar que a gente vende solução também, não é isso? É isso aí, esse é o ponto, esse é o ponto. E aí, para a gente fechar, eu acho que vai dar tempo nessa live, entra a questão de fazer o investimento certo, tá? Aí a gente responde a pergunta lá do início, que eu não recordo, desculpa, não lembro quem foi que perguntou, mas o importante é que a resposta vai vir. Primeira coisa que tu tem que pensar não é só no custo do equipamento, tá? Tu tem que contabilizar a economia com a mão de obra que tu vai ter, dependendo da solução que tu for escolher. Tu tem que pensar no ganho de produtividade, afinal, se tu tiver um equipamento que te traga mais produtividade, tu consegue fazer mais trabalhos em um menor espaço de tempo, e isso te traz um retorno maior. Então, se tu tens um equipamento que ele vamos falar de um valor agregado muito alto, mas ele te... Começou a cortar aqui, Frank, a internet. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que é porque a gente está no nosso tempo limite mesmo. Já passou. Passou? Vai voltar a qualquer momento, mas a gente vai voltar agora, para você finalizar. Voltaremos. Essa parte. Gostou do meu dedinho? A gente volta, pessoal, o engenheiro Maurício que entrou agora. Dá 2 minutinhos que a gente vai encerrar e vai reiniciar essa live, porque o papo está bem interessante, a audiência está ótima e todo mundo está gostando. Pode ser, Frank? Pode ser. Vai encerrar agora, então? Essa parte aí de como investir, qual a melhor escolha, qual seria, né, os caminhos para fazer um bom negócio para o cliente e para o profissional. Isso, okay? E o ponto desse bate-papo agora vai ser, será que vale a pena comprar? Será que vale a pena alugar? Isso a gente vai estar falando agora também. Pronto, então quem está entrando, Ari, Portugal, a gente vai encerrar 1 minutinho, mas vamos retornar, porque o bate-papo foi tão bom que 40 minutos foi pouco. A gente vai ter que voltar. Tá certo? Então tá. 1 minutinho, Frank. Um beijo ao tempo que todo mundo bebe uma aguinha, né? Bebe uma aguinha e volta. Tchau, tchau, gente.